O vento cortava a pele como lâminas invisíveis naquela noite de inverno. As ruas da cidade brilhavam sob a luz amarelada dos postes, mas o brilho era enganoso. Era apenas o reflexo do gelo que começava a se formar sobre o asfalto molhado. No meio daquela paisagem gelada, sentada no degrau de concreto de uma loja já fechada, estava uma menina de apenas 8 anos. Seus braços finos e trêmulos seguravam com todo o cuidado do mundo um bebê de 10 meses, embrulhado em um cobertor tão fino que mais parecia um pano de prato desbotado. O pequeno não chorava, e talvez isso fosse o mais assustador. Seus olhinhos semicerrados e os lábios levemente arroxeados denunciavam um frio que ia além do desconforto. Era o tipo de frio que penetra os ossos, que rouba o calor da alma. A menina balançava o corpo para frente e para trás, sussurrando baixinho uma cantiga que ela mesma inventara, tentando manter o irmãozinho acordado, porque ela tinha medo, muito medo, de que se ele adormecesse assim, no frio, talvez não acordasse mais. Suas mãozinhas estavam vermelhas, rachadas, e ela soprava nelas de vez em quando antes de voltar a envolver o bebê com força. Ninguém parava. As pessoas passavam apressadas, envoltas em casacos grossos, lenços de lã, luvas quentinhas. Elas caminhavam rápido, olhando para o chão, ansiosas para chegar em casa, ligar o aquecedor, tomar um chocolate quente. A menina observava cada rosto que passava, mas não pedia nada. Ela apenas segurava o irmão e continuava cantando, com a voz fina cortada pelo vento. E foi assim, nesse cenário de invisibilidade e abandono, que tudo mudou. Antes de continuarmos com essa história que vai tocar o fundo do seu coração, eu queria te fazer um convite. Se você está sentindo algo agora, se essa imagem da menina segurando o bebê no frio mexeu com você, eu te peço, se inscreva no canal. Histórias como essa precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas, porque elas nos lembram de quem realmente somos quando ninguém está olhando. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Eu quero saber onde está cada coração que vai se emocionar com o que vem a seguir. Agora sim, vamos mergulhar juntos nessa jornada. O homem que estava prestes a mudar tudo não era diferente das outras dezenas de pessoas que haviam passado pela menina naquela noite. Ele se chamava Eduardo, tinha 53 anos e era o que a sociedade chamaria de bem-sucedido. Seu sobretudo de cachemira italiano custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 6 meses. Seus sapatos eram feitos sob medida. Seu relógio suíço brilhava discretamente no pulso. Ele acabara de sair de um jantar de negócios em um dos restaurantes mais caros da cidade. Uma refeição que poderia ter alimentado uma família inteira por semanas. Estava com pressa. Sempre estava com pressa. Sua mente fervilhava com números, contratos, investimentos, prazos. Ele pegou o celular e começou a digitar um e-mail enquanto caminhava, mal prestando atenção ao que havia à sua volta. O frio não o incomodava tanto assim. Seu casaco era muito bom para isso. Ele só queria chegar logo ao carro, ligar o aquecimento no máximo e seguir para casa. Foi quando ele a viu. Não foi um momento dramático. Não houve música de fundo. Não teve nenhum holofote celestial. Ele simplesmente levantou os olhos por um instante e viu a menina. E ela o viu também. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Aqueles olhos infantis, cansados, assustados, mas ainda assim cheios de uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Eduardo sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sabia nomear. Por um momento seus pés diminuíram o ritmo. Por um momento quase parou. Mas então, quase como um reflexo automático de autopreservação, ele desviou o olhar e acelerou o passo. Não é minha responsabilidade, pensou ele, tentando justificar para si mesmo. Deve haver algum adulto por perto. Alguém vai ajudar. Sempre tem alguém. Eu tenho compromissos. E continuou andando. Mas aí, aconteceu. A voz dela era tão suave, tão calma, tão desprovida de drama ou desespero, que chegava a ser assustadora. Ela não gritou. Não implorou. Não correu atrás dele. Ela apenas disse, com aquela simplicidade devastadora que só as crianças possuem: Senhor, meu irmão está com muito frio. Eduardo parou. Não porque quis,
Não porque decidiu. Ele simplesmente parou, como se seus pés tivessem decidido por conta própria desobedecer seu cérebro. Aquelas palavras ecoaram no silêncio da noite fria como um sino. Senhor, meu irmão está com muito frio. Não era um pedido de dinheiro. Não era uma acusação. Era apenas um fato, uma constatação, uma verdade simples e terrível que ela compartilhava com ele, como se ele fosse a única pessoa no mundo que poderia fazer algo a respeito. Ele se virou lentamente. A menina não tinha se movido. Continuava sentada no degrau, balançando o bebê, olhando para ele com aqueles olhos enormes e escuros. O bebê deixou escapar um gemidinho fraco, um som que mais parecia um suspiro. Eduardo sentiu como se alguém tivesse pressionado um botão de pausa em sua vida inteira. De repente, todos os e-mails, todos os contratos, todas as reuniões, todos os números pareceram absurdamente sem importância. Ele olhou ao redor. A rua estava vazia agora. Não havia mais ninguém. Era só ele, a menina e o bebê. Como isso era possível? Quantas pessoas já tinham passado por ali? Quantas tinham ouvido a mesma coisa e continuado andando? E por que ele tinha parado? Ele não sabia, mas tinha parado. Eduardo deu 2 passos na direção dela e depois parou novamente, como se estivesse com medo de se aproximar demais, como se aquela proximidade pudesse de alguma forma comprometê-lo, mudá-lo, obrigá-lo a fazer algo. A menina não disse mais nada. Apenas continuou olhando para ele, esperando com aquela paciência infinita que vem de quem já esperou demais e aprendeu que apressar as coisas não adianta. Eduardo desceu o olhar para o bebê. A criancinha estava imóvel demais. Seus lábios estavam com aquela tonalidade azulada que não era normal. Suas mãozinhas minúsculas estavam encolhidas e pálidas. E naquele instante, Eduardo entendeu. Não era uma questão de caridade. Não era uma questão de bondade. Era uma questão de vida ou morte. "Quanto tempo vocês estão aqui fora?" ele perguntou. E sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. "Desde de manhã", respondeu a menina, sem rodeios. Sem autopiedade. Apenas respondeu. "E seus pais?" Ele precisava perguntar, embora parte dele já soubesse que a resposta não seria boa. "Minha mãe está no hospital. Ela desmaiou ontem à noite e a ambulância levou ela. Meu pai, eu não sei onde ele está. Faz muito tempo que ele não volta." A menina disse tudo isso com a mesma calma, como quem relata o clima do dia. Mas seus olhos, seus olhos diziam tudo o que sua voz se recusava a dizer. Diziam do medo, da solidão, do peso impossível de cuidar de um bebê quando você mesma ainda é uma criança. Eduardo sentiu o estômago revirar. Ele, que tinha acabado de jantar lagosta com molho de manteiga e vinho francês, sentiu uma náusea profunda. Como o mundo permitia isso? Como ele tinha permitido isso? Ele tinha passado direto, tinha visto e tinha passado direto. Se ela não tivesse falado, ele estaria agora no carro, aquecido, confortável, completamente alheio ao fato de que 2 crianças estavam morrendo de frio a poucos metros de onde ele jantara. "Vocês não podem ficar aqui", ele disse, e a urgência em sua voz o surpreendeu. "Vocês vão congelar." "Eu sei", disse a menina, com aquela honestidade brutal. "Mas eu não sei para onde ir. E eu não posso carregar ele por muito tempo. Ele está pesado e eu estou muito cansada." Foi quando Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida. Não foi uma decisão grandiosa ou calculada. Não houve um momento de epifania celestial. Foi simplesmente isto. Ele não podia deixá-las ali. Não conseguia. Algo nele tinha quebrado. Ou talvez, pela primeira vez em décadas, algo nele tinha despertado. "Vem comigo", ele disse, tirando seu casaco caro. "Eu vou ajudar vocês." A menina olhou para ele com desconfiança por um momento. Uma desconfiança que partiu o coração de Eduardo, porque ele entendeu que ela tinha aprendido, naquela idade tão tenra, a não confiar automaticamente nos adultos. Mas então ela olhou para o irmãozinho, viu os lábios roxos, e fez a única coisa que podia fazer.
Ela concordou. Eduardo envolveu o bebê com seu casaco. A criança era tão pequena que desapareceu completamente dentro da peça de roupa. Ele sentiu o corpinho gelado contra seu peito quando pegou o bebê nos braços, e pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como aquilo era possível? Como uma criatura tão pequena, tão frágil, podia estar tão gelada? Ele segurou o bebê com força, tentando transferir seu próprio calor corporal, e estendeu a outra mão para a menina. Segura na minha mão. A gente vai até o meu carro. Está bem pertinho. E lá dentro está quentinho. Eu prometo. A mãozinha gelada dela segurou a mão dele, e juntos eles caminharam pela rua vazia. Eduardo, com seu terno de grife agora sem o casaco, tremendo levemente no frio que antes não o incomodava, carregando um bebê desconhecido. Uma menina de 8 anos cambaleando de exaustão ao seu lado, e o silêncio da noite testemunhando aquilo tudo. Quando chegaram ao carro, um modelo de luxo importado que custara uma pequena fortuna, Eduardo abriu a porta traseira e colocou o bebê com todo o cuidado no banco, ainda envolto no casaco. Ligou o carro e imediatamente colocou o aquecimento no máximo. O ar quente começou a soprar, e foi como se o próprio carro suspirasse de alívio. A menina entrou e sentou-se ao lado do irmão. E Eduardo viu quando ela finalmente permitiu que seus ombros relaxassem, quando ela finalmente fechou os olhos por um segundo e apenas sentiu o calor. Como você se chama? Eduardo perguntou, olhando pelo retrovisor. Marina, ela disse. E meu irmão é o Miguel. Marina e Miguel, Eduardo repetiu, como se estivesse gravando aqueles nomes em seu coração. Tudo bem, Marina. A gente vai cuidar de vocês. Primeiro, a gente precisa levar o Miguel para um médico. Ele está muito frio e precisa de ajuda. Marina assentiu. E então, pela primeira vez, Eduardo viu lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Ela tinha segurado tudo, todo o medo, toda a responsabilidade, todo o peso, por tempo demais. E agora, finalmente, havia um adulto ali. Havia alguém tomando conta. Eduardo dirigiu direto para o hospital mais próximo. Não o público, onde a espera seria longa. O particular, onde ele sabia que teria um atendimento imediato. Ele não pensou 2 vezes. Entrou com o bebê nos braços e com Marina segurando sua mão, e foi direto à recepção. Esse bebê está hipotérmico. Precisa de atendimento agora, ele disse com uma autoridade que fez a recepcionista pegar o telefone imediatamente. Em minutos, estavam em uma sala aquecida. Uma médica jovem, de olhos gentis, examinou o pequeno Miguel enquanto Marina observava, agarrada à mão de Eduardo, como se ele fosse sua única âncora naquele mundo assustador de pessoas de branco e equipamentos que apitavam. A médica trabalhou rápido, verificando temperatura, batimentos cardíacos, colocando o bebê em uma manta térmica especial. Vocês chegaram a tempo, ela disse depois de alguns minutos que pareceram horas. Mais 1 hora lá fora e seria muito grave. Ele está com hipotermia moderada, mas vai ficar bem. Precisa ficar em observação, se aquecer gradualmente, receber líquidos quentes. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Marina deixou escapar um soluço e cobriu o rosto com as mãos. A médica se ajoelhou na frente dela e a abraçou. E Marina desabou naquele abraço, finalmente permitindo ser criança, finalmente permitindo que alguém cuidasse dela também. Enquanto Miguel estava sendo aquecido e monitorado, Eduardo conversou com os assistentes sociais do hospital. Explicou a situação. A mãe internada em outro hospital, o pai desaparecido, as crianças sozinhas na rua. Ele viu a preocupação nos rostos deles, mas também viu algo que o deixou desconfortável. A burocracia, os procedimentos, as possibilidades de abrigo temporário, a frieza institucional, mesmo quando bem intencionada. Existe alguma forma de eu cuidar delas temporariamente? Eduardo se ouviu perguntar, surpreendendo a si mesmo. Até resolverem a situação da mãe deles? A assistente social olhou para ele com surpresa, depois com cautela. É possível, sim, mas precisaríamos fazer alguns procedimentos, verificações. Façam o que precisarem fazer.
mas elas não vão para nenhum abrigo hoje. Não depois de tudo o que passaram. Eu vou cuidar delas. E foi assim, naquela noite fria de inverno, que Eduardo se tornou o guardião temporário de duas crianças que nem conhecia. Ele não sabia o que estava fazendo. Não tinha a menor ideia de como cuidar de um bebê ou de uma menina de 8 anos. Mas sabia, com absoluta certeza, que não podia deixá-las em lugar nenhum onde não pudesse ter certeza de que estariam seguras e aquecidas. Quando finalmente saíram do hospital nas primeiras horas da manhã, com Miguel estabilizado e envolto em cobertores quentinhos, com Marina usando um moletom que uma enfermeira gentilmente doou, Eduardo os levou para sua casa. Era uma casa grande. Grande demais para um homem sozinho, como ele percebeu pela primeira vez. Ele ligou todos os aquecedores, preparou o quarto de hóspedes, colocou lençóis limpos, travesseiros macios. Marina colocou Miguel para dormir em uma cama improvisada feita com almofadas e cobertores, cercando-o como um ninho seguro. Ela se deitou ao lado dele, observando o irmãozinho respirar, verificando de poucos em poucos minutos se ele estava bem. Eduardo trouxe chocolate quente, algo que ele nem sabia que tinha em casa, mas encontrou no fundo do armário. Trouxe biscoitos. Sentou-se na beirada da cama e assistiu Marina beber o chocolate lentamente, segurando a caneca com as 2 mãos, deixando o vapor aquecer seu rosto. "Obrigada, senhor", ela disse baixinho. "Pode me chamar de Eduardo." Ele respondeu. "Obrigada, Eduardo." Houve um silêncio. Então Marina perguntou: "Por que você ajudou a gente?" "As outras pessoas não ajudaram." Eduardo não tinha uma resposta fácil. Ele pensou por um longo momento. "Eu quase não ajudei também", ele admitiu, com uma honestidade que doeu. "Eu ia passar direto. Mas você disse aquelas palavras e eu não consegui continuar andando. Não consegui fingir que não tinha visto. Não consegui viver comigo mesmo se fizesse isso." Marina assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Minha mãe diz que o mundo é cheio de pessoas com pressa. Ela diz que as pessoas esquecem de olhar para os lados. Sua mãe é uma mulher sábia. Você acha que ela vai ficar boa? Eu vou descobrir onde ela está e como ela está, amanhã de manhã, e a gente vai fazer tudo o que for possível para ajudar ela também. Prometo." Marina o estudou com aqueles olhos grandes e sérios. Então ela assentiu. Ela acreditou nele. E isso, de alguma forma, era a coisa mais importante que já tinha acontecido a Eduardo em toda a sua vida. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Ficou sentado na sala, observando a porta do quarto de hóspedes, certificando-se de que estava tudo bem. Pensou em quantas vezes tinha reclamado de coisas insignificantes. Pensou em quanto dinheiro gastava em coisas que não importavam. Pensou em como tinha construído uma vida inteira focada em acumular, em crescer, em vencer. Mas tinha esquecido completamente de olhar ao redor e ver quem estava caindo. Pensou naquela frase simples, devastadora: "Senhor, meu irmão está com muito frio." Quantas pessoas estavam com frio naquele exato momento? Quantas Marinas estavam segurando quantos Miguéis, invisíveis nas ruas, ignoradas pelo mundo apressado? E ele fez algo que não fazia há décadas. Ele chorou. Chorou pelo tempo que perdeu sendo indiferente. Chorou pelas vezes que passou direto. Chorou pelas crianças que não conseguiu ver. E chorou de gratidão, porque desta vez, apenas desta vez, ele tinha parado. E talvez você esteja se perguntando agora, o que você teria feito? Se fosse você caminhando naquela rua fria, com pressa para chegar em casa, e ouvisse uma vozinha dizendo: "Senhor, meu irmão está com muito frio." Você pararia? É fácil dizer que sim quando estamos aqui, seguros, aquecidos, ouvindo uma história. Mas naquele momento, no frio, cansado, com a mente cheia de preocupações, você realmente pararia? Porque a verdade é que a maioria de nós passa direto. A maioria de nós finge que não viu, que não ouviu. E vivemos com isso. Porque é mais fácil não se envolver, não se comprometer, não deixar que o sofrimento dos outros atrapalhe nossos planos. Mas há um custo nisso. Há um custo em toda vez que escolhemos não ver. E talvez a pergunta não seja se você teria parado. Talvez a pergunta seja:
Quantas vezes você já não parou? Nos dias seguintes, a vida de Eduardo mudou completamente. Ele cancelou reuniões, remarcou compromissos. Pela primeira vez em décadas, ele colocou pessoas antes de contratos. Ele descobriu que a mãe de Marina e Miguel, chamada Beatriz, estava internada com pneumonia grave e desnutrição. Ela era uma mulher jovem, apenas 30 anos, mas parecia ter 50. Tinha trabalhado 3 empregos para sustentar os filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Tinha trabalhado até seu corpo não aguentar mais e simplesmente desligar. Eduardo pagou todos os custos médicos dela. Garantiu que ela tivesse o melhor tratamento. E quando ela acordou, quando soube que seus filhos estavam seguros, ela chorou tanto que as enfermeiras ficaram preocupadas. "Meus bebês", ela sussurrava. "Meus bebês. Onde estão meus bebês?" "Eles estão seguros", Eduardo disse quando finalmente a conheceu. "Estão quentinhos, alimentados e seguros." A Marina cuidou muito bem do Miguel. Ela é uma menina incrível. "Ela sempre cuidou de todos nós", Beatriz disse com orgulho e tristeza misturados. "Ela teve que crescer rápido demais. Ela não vai precisar crescer tão rápido a partir de agora. A gente vai ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês." E ele ajudou. Eduardo não apenas ajudou, ele transformou sua vida inteira. Ele usou seus recursos, suas conexões, sua influência para garantir que Beatriz tivesse um emprego digno quando se recuperasse, com horários humanos e salário justo. Encontrou um apartamento pequeno, mas confortável para eles, em um bairro seguro. Garantiu que as crianças tivessem roupas quentes, comida na mesa e que Marina pudesse finalmente ser criança. Ele se tornou uma presença constante nas vidas deles, não como salvador, mas como amigo, como família. E Marina nunca se esqueceu daquele dia. Ela cresceu, estudou, formou-se e se tornou assistente social. Dedicou sua vida a encontrar outras crianças invisíveis nas ruas, a parar onde outros passavam direto. E ela sempre dizia às pessoas que ajudava: "Houve um dia em que eu estava segurando meu irmãozinho no frio e pensei que ninguém ia parar. Mas alguém parou. E isso mudou tudo." Miguel cresceu forte e saudável, e sempre que via alguém precisando de ajuda, ele se lembrava do que sua irmã tinha feito por ele, de como ela o mantivera vivo. E ele também aprendeu a parar, a olhar, a ver. Eduardo, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. Ele continuou sendo bem-sucedido nos negócios, mas agora isso tinha um propósito. Ele criou uma fundação para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Construiu abrigos adequados, com aquecimento, com dignidade. Treinou equipes para procurar ativamente por pessoas nas ruas durante o inverno. E ele sempre se lembrava daquela frase: "Senhor, meu irmão está com muito frio." Porque às vezes é assim que a redenção acontece. Não com grandes gestos heróicos, não com decisões dramáticas tomadas em momentos épicos, mas com uma escolha simples: parar. Apenas parar quando tudo em você grita para continuar andando. Parar e ouvir. Parar e ver. Parar e se importar. E descobrir que, no fim, salvar uma vida pode ser tão simples quanto tirar seu casaco em uma noite fria e envolver uma criança com ele. Pode ser tão simples quanto segurar uma mãozinha gelada e dizer: "Vem comigo, eu vou cuidar de vocês." O frio que Marina e Miguel sentiram naquela noite eventualmente passou. Seus corpos se aqueceram. Mas o frio que Eduardo tinha sentido por dentro durante anos, aquele frio da indiferença, da pressa constante, do egoísmo disfarçado de ambição, esse frio também passou. E ele foi substituído por algo que ele tinha esquecido que era possível sentir: calor humano, conexão, propósito, amor. Porque no fim, não foi Eduardo quem salvou Marina e Miguel. Foram eles que salvaram Eduardo. Salvaram-no de uma vida vazia de significado. Salvaram-no de se tornar apenas mais um homem rico e solitário, morrendo rodeado de posses, mas sem ninguém que realmente se importasse. Eles lhe deram um presente infinitamente mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Eles lhe deram a chance de ser humano novamente, de sentir novamente, de importar-se novamente. E toda vez que o inverno chegava, Eduardo se lembrava:
Ele se lembrava daquele momento na rua, do impulso que teve de continuar andando, de como quase perdeu a oportunidade mais importante de sua vida. E ele agradecia silenciosamente por ter parado, por ter ouvido, por ter escolhido ver. Porque há milhões de pessoas caminhando por aí agora mesmo, passando por milhões de Marinas e Miguéis, continuando com suas vidas como se nada estivesse acontecendo. E isso não faz delas pessoas más. Apenas faz delas pessoas ocupadas, pessoas cansadas. Pessoas que acreditam que não podem fazer diferença, que acham que é problema de outra pessoa, que pensam que uma gota no oceano não importa. Mas importa. Meu Deus, como importa! Para aquela pessoa, para aquela criança, para aquela vida. Aquela única gota é tudo. É a diferença entre viver e morrer, entre esperança e desespero, entre acreditar que o mundo ainda tem bondade e desistir completamente. Anos depois, em uma cerimônia em que Marina recebeu um prêmio por seu trabalho com crianças em situação de rua, ela convidou Eduardo para subir ao palco com ela. Ela estava linda, formada, realizada, forte. E ela segurava Miguel pela mão, agora um jovem adolescente, saudável e sorridente. E ela disse ao microfone com lágrimas nos olhos: tudo isso começou em uma noite fria, quando eu era apenas uma menina assustada segurando meu irmãozinho, achando que ia perdê-lo, achando que o mundo tinha se esquecido de nós. E então um homem parou. Só isso. Ele parou. E aquela escolha simples salvou 2 vidas. Salvou 3 vidas, na verdade, porque minha mãe também foi salva. Mas salvou muito mais do que isso. Porque cada criança que eu ajudo agora existe por causa daquela noite. Cada família que eu sirvo está aqui porque alguém escolheu parar. Ela se virou para Eduardo, que estava tentando não chorar na frente de centenas de pessoas. Eu disse a você naquela noite que meu irmão estava com muito frio, mas não era só ele. Eu estava com frio também. Frio de medo, frio de solidão, frio de achar que ninguém se importava. E você nos aqueceu, não só com seu casaco, com sua humanidade. Obrigada por ter parado. Obrigada por ter visto a gente quando todo mundo só olhava para o chão. E Eduardo, aquele homem de negócios poderoso e bem-sucedido, chorou abertamente. Porque ele sabia no fundo de seu coração, que não tinha sido ele o herói daquela história. Tinha sido uma menina de 8 anos que teve a coragem de pedir ajuda. Tinha sido um bebê de 10 meses cuja simples existência lembrou a ele do que realmente importava. Tinha sido uma mãe que trabalhou até quebrar para cuidar de seus filhos. Heróis. Todos eles. E ele tinha apenas tido a sorte, a bênção, o privilégio de fazer parte das histórias deles. E talvez seja isso que precisamos lembrar. Que cada um de nós tem esse poder. O poder de parar. O poder de ver. O poder de estender a mão. Ninguém está pedindo que você salve o mundo inteiro. Ninguém está dizendo que você precisa resolver todos os problemas de todas as pessoas. Mas talvez, apenas talvez, na próxima vez que você estiver apressado, cansado, com a mente cheia e ver alguém precisando de ajuda, talvez você possa parar, só por um momento, e perguntar: como posso ajudar? Porque às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é se importar. É escolher a compaixão em vez da conveniência. É escolher a humanidade em vez da pressa. É escolher ver em vez de fingir que não viu. E quem sabe, talvez essa escolha simples mude tudo, para eles. E sem que você perceba, para você também. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, eu te peço uma coisa: se inscreva no canal. Porque nós precisamos de mais histórias assim. Precisamos lembrar uns aos outros de que a bondade ainda existe, de que a humanidade ainda importa, de que cada um de nós tem o poder de fazer diferença. E deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde estão os corações bondosos que ainda acreditam que o mundo pode ser melhor. E se você sentiu algo ao ouvir essa história, se você se imaginou no lugar de Eduardo ou de Marina, se você pensou em alguém que está precisando de ajuda agora mesmo, deixa aquele like.
Porque essas histórias precisam alcançar mais pessoas, precisam lembrar mais gente de parar, de olhar, de ver. Obrigado do fundo do meu coração por ter ficado até o fim. Obrigado por ter se permitido sentir. Obrigado por ser alguém que ainda se importa. Que sua semana seja abençoada. Que você encontre oportunidades de ser a diferença na vida de alguém. E que, quando o frio chegar, seja o frio do inverno ou o frio da vida, você se lembre de que há sempre, sempre uma escolha. A escolha de aquecer. A escolha de cuidar. A escolha de parar. E às vezes, essa escolha muda tudo.